A gente sabe que a Páscoa não é um ovo, mas a gente tem que ensinar as crianças todo dia sobre isso. E o fato delas comerem um ovo de Páscoa não vai mudar nada. O importante é o fundamento que é colocado dentro delas. Aquele cântico que vocês cantaram no início, que fala que Cristo nos libertou do império das trevas, mas não é isso que quando diz que eu e você não somos mais escravos do medo, mas nós somos filhos de Deus. E se há algo que o diabo sabe trabalhar, é em cima das nossas emoções, porque ele destruiu 3 mundos, então ele conhece o homem, como mexer com o homem, ele sabe como atacar eu e você. Na época do Velho Testamento, assim que Adão caiu, um pouco antes, Adão tinha tudo o que ele precisava. O Éden era como que uma redoma, e a presença de Deus ali estabelecia uma condição para o homem, e o diabo não podia fazer nada contra o homem. Só que isso não impedia ele de tentar fazer. Mas enquanto o homem estivesse debaixo da aliança que ele tinha com Deus, o Éden era aquele local onde ele comungava com o Pai. Então tudo que Adão precisava ele tinha. Era o tempo todo à disposição dele. Ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha saúde, ele era suprido, toda a provisão que ele precisava, ele tinha autoridade, ele que mandava em tudo ali, não existia medo, o medo só veio com o pecado, não havia tormento, não havia pressões, era realmente um paraíso. A palavra Éden no original significa jardim de delícias. Era uma delícia aquele lugar. Mas quando o diabo entrou ali, e ele entrou só por um motivo, porque Adão entregou a chave para ele, Adão deu autoridade, então junto com ele, ele trouxe a própria natureza dele, que é o mal, que é as trevas. E naquele exato momento que Adão caiu, toda aquela condição de trevas entrou em Adão. Então pela primeira vez Adão sentiu medo, pela primeira vez ele perdeu a paz, porque primeiro que ele se escondeu, e ele se escondeu porque ele não estava bem por dentro. Pela primeira vez ele se sentiu longe da presença, pela primeira vez ele se sentiu desprovido, porque a glória tinha se retirado. E aquilo era o início, porque a descendência de Adão foi recebendo essa condição, e ela veio cada vez roubando mais a ideia de Deus do homem. Cada vez mais o homem foi perdendo aquela ideia da presença, até chegar nos dias que eu e você está vendo como o mundo está. Então Deus precisava mudar aquela condição. Embora Adão fosse criado à imagem e à semelhança de Deus, ele não era filho de Deus, era a criação de Deus. Mas quando Jesus veio, pela primeira vez o homem viu alguém chamar Deus de Pai. Então Jesus falava: Deus é meu Pai, o Filho está no Pai, o Pai está no Filho. E quando ele falava isso para os judeus falavam: ele é louco, ele tem demônio. Porque os judeus, eles tinham toda aquela condição da lei, centenas e centenas de mandamentos, para poder tentar se aproximar de Deus.
E eles não podiam chamar Deus de Pai. Isso era totalmente contra aquilo que foi estabelecido nos mandamentos. Por isso eles chamavam Jesus de louco. Mas Jesus estava mostrando como seria a nossa comunhão com o Pai. Como que seriam os nossos dias. Então, quando Jesus veio, ele precisava devolver tudo aquilo que o diabo roubou de nós, através de Adão. Jesus veio para mudar uma condição dentro de nós. Então, quando você aceitou Jesus, e eu aceitei, tudo mudou. Mas nós não entendemos que tudo mudou, porque nós temos uma alma, e a alma, ela não entende Deus, ela não entende as coisas de Deus, ela reluta, porque ela foi desde lá, de quando nós éramos bebê, treinada para uma natureza errônea. Você entende? É uma alma que está em trevas. É uma alma que não entende a luz, que são os nossos sentidos. Então o diabo, por saber disso, ele aguça cada vez mais a nossa alma, ele ataca os nossos sentidos, ele mexe com os nossos sentimentos. É na nossa mente que ele joga tudo, joga medos, joga sugestões, joga sintomas, joga tristeza, joga desespero, joga ansiedade, joga dúvida. É nos nossos sentimentos. Ah, Deus diz assim, mas eu estou me sentindo assim. Ah, Deus diz assim, mas que Ele me supre, mas eu não tenho nada no bolso. Ah, Deus diz que é a minha alegria, mas eu estou triste, eu vou fazer o quê? Não é assim? Tem gente que quando você diz, olha irmão, a alegria do Senhor é a tua força. Ah, irmão, mas eu estou triste, e daí? Não é assim? A pessoa se ofende quando você fala isso, porque a alma dela acostumou na escravidão. Ela acostumou a ser escravo do medo, porque o medo abrange tudo, você entende? Quando o pecado entrou, ele trouxe toda uma condição, como é que eu vou te dizer? Ele trouxe toda uma não vem a palavra, um estoque, vamos colocar assim, de coisas ruins. Acompanhou ele. Ele trouxe um baú junto com ele, cheio de tranqueira, para jogar em mim e em você. Então o medo, o pecado, ele foi a porta que abriu condição para isso. Então quando nós estamos louvando, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, nós não temos ideia do que nós estamos cantando. E eu me incluo nisso. Nós não temos ideia da verdade que está contido nisso, que eu não sou mais escravo, eu não estou mais sujeito ao diabo. Por isso que deu lá em Tiago, apóstolo Paulo, Tiago diz, achegai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de você. E apóstolo Pedro diz, não deis lugar ao diabo. Você entende? Por que eles estão falando isso? Porque é um direito nosso agora. Você tem essa autoridade, que tinha sido roubada, mas foi devolvida para mim e para você. Foi isso que Jesus fez, quando deu o corpo e o sangue dele. Ele foi o preço, ele foi a exigência do céu, para restaurar o homem. O céu exigia uma expiação, ele exigia um sacrifício. O pecado tinha entrado através de um homem e tinha que sair através de um homem. Você entende? Mas tinha que ser um homem justo, um homem que não tinha pecado, um homem santo. Então Jesus veio, e Jesus aqui na terra era Deus, mas num corpo. E aí ele tinha que subir naquela cruz para pegar eu e você de volta.
para comprar eu e você, para redimir eu e você, para justificar eu e você, para santificar eu e você. Só Jesus podia fazer isso. Então, quando hoje o diabo ataca eu e você, ele está cometendo uma ilegalidade diante do céu, porque ele não tem mais esse direito, mas ele é um rebelde, então ele ataca. Ele não tem mais o direito de torturar eu e você, mas ele tortura. Versilei, mas e Deus não faz nada? Não, ele não pode fazer mais nada, porque agora a parte que tem que fazer é nossa. A autoridade foi dada para você, a condição foi dada para mim e para você, o poder foi dado para mim e para você. Não é que Deus não quer fazer, não é que Ele não pode, não é que Ele não tem vontade, Ele fez tudo. Olha o que João diz: Deus amou o mundo, amou eu e você, de tal maneira que Ele veio em Ele mesmo, na presença do Filho, se entregou e subiu naquela cruz. Agora, você quer amor maior que esse? Você quer renúncia maior que essa? Você quer garantia maior que essa? Você quer razão maior que essa? Você quer certeza maior do que essa? Você quer verdade maior do que essa? Se Ele me amou e amou você de tal maneira que subiu na cruz por mim e por você. E para que Ele subiu na cruz? Para nos tirar das garras do diabo. Foi só para isso que Ele subiu, para nos pegar de volta, para dizer: você é meu. Foi para isso que Ele subiu na cruz. Por isso que quando o inimigo nos ataca, Deus espera que eu e você responda à altura. Qual é a base que eu tenho? Ele. Qual é a condição que eu recebi dele? Mas Versilei, eu não me sinto digno, eu sou pecador. Não entra, agora não é mérito disso. Não é porque você é bonzinho, não é porque você se sente merecedor, é porque Ele fez e acabou. Ele tomou meu lugar, Ele tomou o seu. Tomou meu lugar em quê? Em tudo. Abre 1 Pedro 2,24. Versículo 21, perdão. Pedro 2,21, amém? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por quem? Por mim, isso mesmo. Porque também Cristo padeceu por nós, ou padeceu por mim, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, o meu e os teus pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Fomos sarados. Então Ele sofreu, Ele levou o nosso pecado, Ele levou toda a ofensa que havia contra nós sobre Ele. Ele parou através dos sofrimentos dele. Ele não vai fazer isso, Ele fez. De uma vez por todas. Abre Colossenses.
Amém? Capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula, que era contra quem? Contra quem? Fala, contra mim. Que cédula era essa? A condenação. Que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a onde? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Tudo também você. Tudo que contra eu e você hoje foi cravado em Jesus na cruz. A cédula, a condenação foi cravada nele. E ele pegou e despojou o diabo lá na cruz. Triunfou dele, o expôs ao desprezo, à vergonha. Agora eu te pergunto, quem é que joga todas essas tranqueiras contra eu e você? Quem que você levanta e joga angústia em você? Joga tristeza, joga sentimento de derrota, joga medos, joga pensamento errado, joga tormento, joga sintoma de doença, joga doença, tenta jogar miséria. Quem você acha que é? Você acha que é Deus? Você acha que Deus quer ver você sofrer? É o teu adversário. Ele é um louco. Ele não te reconhece. Então ele te acusa o tempo todo. Você lembra que o apóstolo Pedro chama ele de adversário das nossas almas? Por quê? Porque ele combate a nossa alma, os nossos sentimentos, o tempo todo. E a palavra está dizendo que ele não pode mais fazer isso. Ou seja, ele não tem o direito. Ele não tem esse direito. Mas não impede ele de tentar. E ele tenta comigo, ele tentou com Jesus, não vai tentar com você? Jesus tinha acabado de ser cheio do Espírito Santo. Foi levado para o deserto. E quem que vem? O diabo. Ficou os dias tudo lá tentando Jesus. Aí no 40º dia ele se apresentou. Deus não desceu numa chama de fogo lá. Deus não mandou os anjos para lutar com o diabo por Jesus. Foi Jesus que respondeu a ele. E como que Jesus respondeu? O direito que ele tinha, a palavra. E ele disse: está escrito, Satanás. Depois que Jesus permaneceu firme e o diabo se retirou, a palavra diz que os anjos vieram alimentar Jesus. Então, todo culto a gente toma ceia. E nós não conseguimos entender isso no nosso coração. Às vezes a gente entende um pouquinho. Mas nós não temos ideia da profundidade disso. Do poder que há nisso. De eu entender o que Jesus fez por mim. Que Ele me substituiu naquela cruz. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Lembra que a gente compartilhou esses dias atrás? Que eu não sou mais uma galinha. Eu sou um ganso. O diabo quer que você continue se comportando como galinha.
Então ele vai tentando tudo. A única coisa que para ele é quando você se apoia no que Deus diz. Você para de se apoiar nos teus sentimentos, no que você acha, no que você ouve, no que você está vendo, e você procura ali, na aliança que ele fez com você, o que ele diz a teu respeito. Quando o diabo depara com isso, é o que para ele. Por isso que ele diz: achega a mim, e depois você resiste o diabo, e ele fugirá de você. O achegar que Deus está falando é se apoiar no que ele pensa a meu respeito, no que ele diz a teu respeito. O se achegar é buscar Deus como quem tem razão. Não, Senhor, se tu diz assim, é assim. E o inferno, tudo tem que se curvar diante disso. Mas a primeira coisa que tem que se curvar somos nós. Eu e você. E como é que eu me curvo, Senhor? Me firmando na palavra dele. Olhando só para o que ele diz. E não quer dizer que o diabo não vai chamar a nossa atenção. Há uns tempos atrás, eu tinha lido, mas depois eu vi postarem, uma frase do Kenneth Reagan, que ele fala: eu preguei saúde, às vezes estando enfermo. Preguei prosperidade, estando sem dinheiro. Preguei, como é que é a outra? Paz, uma coisa assim. Passando por momentos difíceis. Porque eu sempre preguei e olhei para a palavra. Sabe o que ele está dizendo? Que ele viveu o ministério dele sem olhar para a circunstância. Que a circunstância estava lá, mas ele estava olhando para o que Deus disse. E todos nós passamos por isso. Todos nós chegamos no momento que você tem que decidir para onde você vai olhar. Você entende? É atravessar o Mar Vermelho. Se você for olhar as ondas, se olhar aquele vazio no meio, mas você falar, e se a água fechar? Não. Você tem que confiar que alguém está segurando as águas. E que você vai chegar do outro lado. Que aquele que começou boa obra, ele completa. É dessa maneira, não tem outra. Você entende? O andar pela fé é esse. Você tem que olhar para ele. Faz o quê? Umas 3 semanas, né? Aquele negócio de Votuporanga, né? A gente, nós tínhamos reunião em Votuporanga, e quando deu umas 3 horas da tarde, o inimigo veio com a pressão em mim, e aquela coisa ruim aqui, doía aqui, aquele mal-estar, aquele negócio. E aí eu estava esperando que a Dilma ia para ela ir dirigindo. Falei, ela vai dirigindo e eu vou orando. E ela não foi. E o tempo armou de chuva e nós pegou chuva quase o caminho todo. E indo para lá. E aquilo fazia assim, ó. Mas ruim. E a Lu e o Martinho olhavam para mim e eles, tá tudo bem? Ela falava, tá tudo bem. Mas a coisa estava pegando. Tinha hora que dava vontade, o diabo falava, você não vai ministrar hoje. Ah, você não vai pegar. Para o carro aí, dá para o Martinho dirigir. E eu falei, não, diabo, não vou dar. E quando nós chegamos lá, e a coisa pegou mesmo. E eles olhavam para mim, ela falou, eu achei que ia te dar um negócio lá. Porque estava feio na foto mesmo, irmão. Mal. E eu notava que os irmãos me olhavam diferente.
E a gente foi compartilhando e aquela condição foi se retirando. E aí na volta estava um pouco ainda, mas estava bem leve. Quando chegou em casa, aquele inferno tinha ido embora. Eu jantei, fui dormir. Às vezes essas coisas querem ficar mais dias. Às vezes não vai embora num dia. Às vezes demora uma semana. Às vezes demora um mês. Às vezes demora um tempo mais. Mas não é porque ela tem direito de ficar. É até o momento que nós entendemos que nós não somos mais escravos daquilo. E o Espírito Santo, se você decidir ficar em Deus, ele vai estar o tempo todo com você, te ajudando a subir aquele degrau. Ele não te desampara nunca, ele não te deixa nunca, mas ele quer te levar para fora daquilo. Quando você está com problema financeiro, é a mesma coisa. E você está lá, tu és quem supre a minha necessidade, mas você não tem nada no bolso. Eu passei por anos declarando isso, pregando sobre isso e não tinha. Mas como diz o Kenneth Reagan, eu olhava para um lugar. Eu olhava para ele. E lá ele diz: sou eu que encho tua boca de bens. Sou eu que supro as tuas necessidades. Versilei, mas até quando vai isso? Enquanto você estiver nessa terra, você vai ter que aprender a andar nesse lugar. Por isso que Paulo falou, nós andamos por fé, não por vista. E aí o apóstolo Paulo dá o relatório dele, em naufrágios, em abundância, não tendo nada, dormindo em cavernas, no meio de feras. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Porque ele não olhava aquilo. Ele olhava o que estava além daquilo. Paulo só morreu porque chegou o tempo dele. O diabo não matou Paulo. Paulo se entregou. Paulo disse, cumpri minha carreira, não tenho mais nada para fazer nessa terra. Porque quando Deus elevou ele para o céu, no terceiro céu, Paulo falou, não sei se é melhor ficar lá ou aqui. Eu queria já ficar aqui, mas eu tenho que terminar minha carreira lá. Não é que o diabo matou de Paulo a hora que quis, não. A hora que cumpriu o chamado dele. Ele pegou João, tacou João dentro de tacho de óleo quente, tacou João de cima de uma pedreira, colocou João numa ilha cheia de cobras, e João continuou lá vivo. O rei que tinha mandado prender João morreu. Aí o outro que entrou falou, solta João. Não é o diabo que tem o controle. É Deus. É o que Deus diz. É o que Ele fala, meu respeito e o teu respeito. E Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então há um lugar da confissão da palavra, onde ela se torna vida dentro de nós. No começo, no início, é apenas uma declaração. Mas há um lugar que o Espírito Santo leva eu e você, e que isso libera o Espírito Santo para nos colocar numa outra condição. Que nós às vezes não conseguimos entrar lá porque não perseveramos o suficiente. Mas tem esse lugar, aonde ele realmente se torna a nossa força. Você está dizendo, tu és a minha força, tu és a minha força, mas você ainda está na tua força. Mas chega uma hora que, quando eu conheço a força dele, é outro lugar. Há um lugar onde você diz, tu és quem supre a minha necessidade, tu és, e você está lá tentando de todo jeito se suprir.
Mas aí depois você entra num lugar aonde você vê Ele te suprindo, aonde você vê o mover dEle, o poder dEle operando, e você vê que você não teria condição de fazer aquilo, você vê que foi Ele que fez. Há um momento que você está confessando: a tua alegria é a minha força, e você declara, mas você está na tua força. E aí você fica perguntando: cadê a alegria? Mas você ainda está na tua força. Mas de repente Ele te leva lá dentro da força dEle, e a alegria vem, e você fala: Deus, que lugar é esse? Você declara que Ele é a tua paz, mas você procura a paz quando está tudo bem, está com dinheiro no bolso, está tudo bem na família, está tudo bem no negócio. Ai, Deus é lindo, não é assim? A hora que começa o louvor, você já está pulando antes: Deus é lindo, Ele é a minha paz. Mas essa paz que você está declarando não é a paz dEle, é a paz que a tua alma entende como paz, porque a paz dEle é no meio do furacão, está a tempestade e você está em paz. A paz dEle é a hora que você não tinha motivo para estar rindo e você está rindo, você não tinha motivo para estar louvando e adorando Ele e você está, você não tinha motivo para estar chorando na presença dEle e você está, porque é algo dentro de você, é uma satisfação, é algo que te preenche. Então esse é o lugar que Ele quer que eu e você conheça, esse é o lugar que Jesus chama de verdade, que Ele diz que nos liberta. Você conhecerá a verdade, ou seja, Jesus está falando: você vai me conhecer, e a verdade te libertará. No capítulo 8 Ele diz: você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará, e se o Filho, que é a verdade, te libertar, você verdadeiramente será livre. No capítulo 14 Ele declara mais ainda: eu sou o caminho e essa verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a hora que você me conhecer, em cada área da tua vida, você será liberto das limitações que o diabo colocou. Confessar que Ele é o Senhor que te sara quando você está com saúde é fácil. Oh, Jesus é Senhor, levou as minhas enfermidades e as minhas dores. E quando você estiver enfermo, você acha que mudou alguma coisa? É uma circunstância, não mudou o que Ele fez. O que Ele fez é eterno. Ele tomou o teu lugar naquela área 2000 anos atrás. Então aquilo não é a tua realidade, aquilo é o diabo se metendo na tua vida, aquilo não é legal, você tem que resistir e mandar embora, porque a verdade é que Ele é o Senhor que te sara. Então nós entendemos muito pouco disso, que nós não somos mais escravos do medo, que somos filhos de Deus, que somos herdeiro dEle, que somos co-herdeiro em Cristo. Você sabe o que significa herdar algo? É algo que foi te entregue, sem você ter feito esforço nenhum. Um pai lá trabalha a vida inteira, a mãe se sacrifica, constrói um patrimônio, pois morre, e o filho que não fez nada, recebe de mão beijada. Jesus veio, pagou o preço, trabalhou. E Isaías diz: e todo mundo verá o trabalho de suas mãos. Trabalhou e deu de graça para mim e para você. Venceu o diabo, venceu o pecado, venceu tudo. E agora Ele diz: reina, é teu. Então a nossa maior luta é submeter a nossa alma, os nossos sentidos, os nossos sentimentos ao que Deus diz. Então quando você está confessando, você acha que o teu maior problema é o diabo, não é?
Nosso maior problema é deixar Deus nos convencer que o diabo não pode fazer aquilo. Que ele não tem direito mais. Que eu não sou propriedade dele mais. Que agora eu tenho um pai que pagou um alto preço para me ter como filho. E esse pai tem ciúmes de mim. E esse pai não tem acordo nenhum com o diabo. Você já notou que toda dúvida é aqui? Você está confessando e você quer ver a coisa, a prova. Deus, tu és quem supre a minha necessidade. Dali 5 minutos você liga lá no banco. Saldo está negativo. Aí você vai lá e passa mais uma semana. Muito obrigado. Tu és quem me supre, tu és o meu pastor e nada me faltará. Você vai lá, está negativo. Aí dali a pouco você já começa a pegar carona nas ideias. Aí eu acho que Deus vai mandar alguém para vir aqui. Aquele irmão da igreja lá, que é bem financeiramente, de repente ele vai me trazer uma oferta. Bom, eu vou trabalhar hoje, de repente meu patrão me dá um prêmio, me dá uma gratificação, e aí nada acontece. E aí na tua mente vem, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo nada. Mas você não está dizendo que é Ele que supre? Então você não tem que se preocupar como Ele vai fazer, você tem que conseguir acreditar que Ele já fez. Essa é a diferença. A fé não é esperar que um dia Deus faça, a fé é ter certeza que Ele já fez. Você entende? Um dia Deus vai fazer isso. Não. Eu já sou suprido. Ah, mas eu não me sinto perdoado, mas eu sou perdoado. Eu não me sinto justo, mas eu sou justo. Por que eu sou justo? Porque Jesus Cristo, que não conheceu pecado, Deus o Pai o fez pecado no meu lugar, para que nele eu fosse feito a justiça de Deus. É por isso que você é justo, porque Ele tomou o teu lugar. Você entende a diferença? Por que o diabo ganha tanto espaço na nossa vida? Porque nós estamos querendo ver evidência, nós estamos querendo sentir alguma coisa, e Deus não está falando isso. O apóstolo Paulo diz, nós andamos por fé, e não por vista, e não pelo que estamos vendo, nós andamos por aquilo que Deus diz. Então é por isso que tem tanta necessidade. Tem gente que não dá valor. Eu dou muito valor em ler muito a palavra, em ouvir muito a palavra, porque a palavra diz o que me pertence, quem eu sou em Cristo, quem Deus é para mim. Então quando você passa tempo com a palavra, você se satura dela, orando em línguas, orando, o Espírito Santo vai pegar algo daquela verdade e vai tornar vida dentro de você. Quando o diabo nos ataca, a primeira coisa que ele quer é que nós tiramos os olhos da palavra e começamos a olhar pela circunstância. Ele quer te distrair. Ele não quer que você olhe para a palavra, porque a palavra é a força de Deus na minha vida. Foi dessa maneira que Jesus venceu o diabo. Ele disse, Satanás, está escrito. Você entende? Versilei, está escrito. Prega para você mesmo. Está escrito. Agora isso, versilei, mas por que Deus permite isso? Para você se tornar cada vez mais livre. Porque quanto mais vivo fica a verdade em mim, mais livre eu fico. Jesus disse, você conhecerá a verdade, quanto mais você conhecer essa verdade, mais livre você ficará. Então ele está dizendo, quando você chegar na minha presença, se examina. Olha para dentro de você.
não é só o dia da ceia, todo dia eu tenho que me examinar. Como? Quando o inimigo está tentando tirar minha paz, me atacando, eu preciso olhar dentro de mim quais os valores que está mais forte aqui, se é o que Deus diz, ou se é o que o diabo está mostrando, porque ele vem mesmo, o tempo todo contra eu e você. Há uma passagem, acho que é capítulo 3 ou 4, não sei, dá uma olhada para você ver. Capítulo 4, versículo 20. Amém? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. É Deus falando aqui. Ele está dizendo, meu filho, Versilei, atenta para a minha palavra, para a minha razão, inclina o teu ouvido, ou seja, se submeta, admita que eu tenho razão. Mas ele continua, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Por quê? Porque são vida para os que a acham, e são remédio para o teu corpo. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Preserva o teu espírito, o teu homem interior em comunhão comigo. Guarda ele na minha presença. É isso que ele está falando. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Muda a tua confissão. Você pode ficar confessando 3 horas. Tu és quem supre a minha necessidade, nada me faltará. E aí alguém chega e fala, e aí como é que está? Ah, não está bom não. Irmão, se anulou tudo que você confessou. Tudo, Versilei, tudo. Tortuosidade, perversidade dos lábios, confissão errada. Ele está falando, desvia isso de você, porque o teu tempo de oração, você está ministrando no teu espírito, Deus está ministrando, mas a hora, olha bem o que aconteceu com Jesus, ele jejuou 40 dias, ele tinha sido cheio do Espírito Santo, Deus tinha dito, ó meu filho amado em quem eu tenho prazer, e o diabo chega na frente dele, não mudou a confissão, ele permaneceu firme, ele diz, está escrito, e o diabo veio de novo e falou, está escrito, e o diabo veio de novo e falou, está escrito. É engraçado, quando você começa a buscar Deus, em termos de alguma área que você está determinando a palavra, parece que tem vidente. Você tromba com alguém e já fala tudo o contrário do que você está confessando. Questiona. Nossa, como é que você está? Parece que você não está bem. Parece que você está triste. Você ficou lá 2 horas, a alegria do Senhor é minha força. Ô Senhor, Tu és o meu prazer, Tu és a minha delícia. E lá chega um e fala, nossa, mas parece que você está triste. Estou triste não, a alegria do Senhor é a minha força. Mas parece não, não parece não, eu estou muito bem, graças a Deus.
Essa tinha que ser a tua confissão. Mas sabe o que você fala? Ah, você acha mesmo? Você sabe que eu estou me sentindo assim mesmo? Ah, o diabo fala, esse é meu. Parece que não, mas é assim. Você está lá, tu és o Senhor que me salva, muito obrigado. Dali a pouco ele fala, olha lá, está do mesmo jeito. Você é mesmo, não está funcionando. Satanás, pega essa tua mentira e suma em nome de Jesus Cristo, porque meu Deus diz que Ele é o Senhor que me sara, e eu estou sarado. Quantas vezes? 1000 vezes, 10.000, até eu me convencer de que aquela é a verdade para a minha vida. Você entende? Você está confessando, tu és quem me supre, aí você levanta e vai fazer comida. Está lá o arroz na metade da vazia, o feijão só dá para aquela vez. Vai ver, mistura ovo, e eu gosto muito de ovo. Mas tem gente que fala que o ovo não é mistura. Eu quero ver você com fome. Você vai ver, não vai ser mistura, vai ser um caviar para você. Na hora da fome, meu irmão. Eu lembro quando eu era moleque, namorava lá num bar, na Boa Vista, lá embaixo. E naquela época, todas aquelas casas, ali que falar cortiço, né? Aquelas casinhas. E eu não tinha muro, os quintal era tudo que dividido com cerca de arame farpado. E tinha gente que plantava aquela espada de São Jorge, e a mãe já usava para corrigir a gente. São Caetano, lembra-te? Tinha os negócios também, era uns negocinhos verdes. Você quebrava, saía tipo um leite, né? Fazia aquilo lá, falava que era vaquinha. Não tinha vaquinha para brincar, não. E eu lembro que meu pai, uma vez, ele e a minha mãe comprou de um tio deles uma televisão de segunda mão. E os vizinhos não tinham televisão. E era aquelas televisão Philips, preto e branco, lembra? A válvula. E aí à noite ia todo mundo lá assistir novela em casa. Mas os moleques lá queriam saber de novela. Nós ficava brincando e dava fome à noite. E aí tinha uma senhora que o marido dela ganhava muito bem. E eles não tinham filho pequeno, tinham um filho já grande. E ficava aquele saco de pão duro na casa dela. E aí ela tinha uma voz fininha, ela falava, vocês querem pão? Quer? Não, eu queria. E aí a minha mãe fazia aqueles bolos cheios de café. E ela vinha com aquele monte de pão e nós, a molecada, cortava, não tinha manteiga. E nem margarina. E a gente pegava, punha óleo no pão e punha umas pitadinhas de sal, era a nossa manteiga. Mas você não tem ideia de como aquilo era bom. Era gostoso. E a molecada comia até empanturrar. E café puro, não tinha leite, tinha nada. Você entende? Mas aí você vai fazer comida e está lá daquele jeito. Ai, que miséria. Trabalha, nunca tem nada. O marido chega para comer, você precisa dar um jeito. Olha a miséria que está essa casa. Coitado, chega cansado. Trabalhou que nem um burro. E está lá a mulher lá. A mulher sábia que edifica a casa. Se a gente descobrir essa chave, você está lá comendo pão duro, você está comendo ovo frito, mas você está muito obrigado, porque tu és quem me enche a minha boca de bens, e eu te louvo porque tu és quem supre essa dispensa. Muito obrigado porque nada faltará nessa casa. É impossível você não entrar num tempo de provisão. É impossível a provisão não vir. É impossível a tua sorte não mudar, porque Deus não é homem para que minta. Mas é o plantio. Você tem que cuidar da tortuosidade da boca. Você tem que cuidar da tua confissão.
Não adianta ler a Bíblia o dia inteiro e não mudar a confissão. Não adianta chegar aqui, louvar e cantar, mas lá na tua casa você não tem da palavra, você confessa só derrota. Não muda, irmão. Esse mês eu dei a minha oferta, vai mudar tudo, mas a vida está dura demais, vai continuar dura. Olha o que ele continua dizendo: desvia de ti a tortuosidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, pondera a vereda os caminhos de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Por quem? Pela palavra. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. É você que retira, é você que não fica pisando na derrota. Retira. Lembra que Deus disse para Caleb e para Josué: a terra que você pisou é tua. Qual a terra que eles pisaram? A promessa. Eles creram na palavra de Deus, e Deus diz: isso é teu, ninguém pode tirar isso de você. A palavra que você pisa, a revelação de Deus, que você firma a tua vida nela, nem o diabo, nem ninguém pode tirar de você. É teu. Mas a confissão não é só a hora que eu estou no quarto, não é só a hora que eu estou na igreja, é em todo o tempo. Ele diz: medita nessa palavra de dia e de noite, e você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu, que as folhas não caem, não murcham nem caem, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Então eu tenho que estar com essa palavra. O diabo está mostrando o contrário, mas eu estou olhando para a palavra. O diabo está mostrando o contrário, mas eu estou cuidando da minha confissão. Eu não estou falando o que ele quer ouvir, eu estou falando o que Deus disse. O tempo todo. Chega uma hora, isso vira vida, explode dentro de você. Porque Jesus disse: você conhecerá a verdade e ela vai te libertar. Você vai conhecer a minha razão na tua vida, quem eu sou para você. Você entende? Isso tem que mudar, o tempo todo. Vigiai, a palavra diz. Sede sóbrio. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Resistir-lhe firme na fé. Então muda. Para de deixar a tua mente ficar vagando. Quando eu comecei a meditar mais no Salmo 91, eu achava que eu entendia a confissão da palavra. De um tempo para cá, Deus começou a me abrir um entendimento totalmente mais claro. Do que Ele diz para mim e para você. Ele vai tentar, o diabo, mas eu tenho que estar me enchendo o tempo todo com essa palavra. Eu tenho que me embriagar com ela de tal maneira que eu não enxergo outra coisa, não penso outra coisa. Ela é o fundamento, ela se torna a vida dentro de mim. É isso que me transporta para fora da derrota do diabo. É um lugar nele. Imagine o poder da palavra quando aqueles 3 jovens entraram naquela fornalha de fogo, e diz que nem o cabelo cheirou queimado, nem as roupas tinham cheiro de queimado, mas a palavra estava junto com eles lá. Então há um lugar nele. Então medita nessa palavra. Amém? Vamos orar pela ceia? Quero pedir para o Darli vir aqui.
Bonita, você viu? Maria Dilma caprichou. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou